Existe uma verdade incômoda que a maioria das pessoas se recusa a encarar. Uma verdade que dói, que incomoda, que tira o sono e que poucos têm coragem de admitir em voz alta. Essa verdade é simples e direta. A pobreza é uma escolha. Sim, uma escolha. E antes que alguém feche este vídeo com raiva, antes que a indignação tome conta, é preciso ouvir até o final, porque o que será revelado aqui tem o poder de transformar completamente qualquer realidade financeira. Bob Proctor, um dos maiores estudiosos da mente humana e da lei da atração, passou décadas investigando por que algumas pessoas alcançam riquezas extraordinárias enquanto outras permanecem presas na escassez. E sabe o que ele descobriu? Que a diferença não está nas circunstâncias externas, não está na sorte, não está em quem nasceu em berço de ouro. A diferença está na mente. Está na programação mental que cada pessoa carrega consigo desde a infância. A falta de motivação não é apenas um sentimento passageiro de desânimo. Ela é um sintoma de algo muito mais profundo e perigoso, uma mentalidade de escassez enraizada no subconsciente. Essa mentalidade funciona como um vírus mental que sabota cada tentativa de progresso, que bloqueia cada oportunidade de crescimento, que transforma sonhos em pesadelos antes mesmo de saírem do papel. Pense por um momento em quantas pessoas acordam todos os dias reclamando da vida, reclamando do trabalho, do salário, do chefe, da economia, do governo, dos impostos, da falta de oportunidades. Essas pessoas criaram uma narrativa mental tão poderosa sobre por que não podem prosperar que essa narrativa se tornou a realidade delas. E o universo, que responde exatamente à frequência vibracional que cada um emite, simplesmente confirma essas crenças todos os dias. A lei da atração não é mágica. Não é pensamento positivo superficial. É uma lei universal tão real quanto a lei da gravidade. Quando alguém vibra na frequência da pobreza, quando pensa constantemente em contas a pagar, em dívidas acumuladas, em falta de dinheiro, em como a vida é difícil, o universo responde entregando mais exatamente do mesmo. Não porque o universo seja cruel, mas porque essa é a essência do funcionamento energético da realidade. Bob Proctor costumava dizer que a mente humana é como um jardim. Se plantar sementes de abundância, colherá abundância. Se plantar sementes de escassez, colherá escassez. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nem sequer percebe que está plantando sementes de escassez o dia inteiro, todos os dias. Cada pensamento de limitação é uma semente. Cada palavra de reclamação é uma semente. Cada emoção de frustração financeira é uma semente. A motivação que falta não é aquela empolgação superficial que passa em alguns dias. A motivação verdadeira vem de uma decisão profunda e inabalável, de que a vida atual é inaceitável, de que a pobreza é inaceitável, de que viver na mediocridade financeira é uma traição aos próprios sonhos e potenciais. Essa motivação nasce quando finalmente se assume responsabilidade total pela própria realidade financeira, sem desculpas, sem culpar circunstâncias externas. Quantas vezes já foi ouvida a frase: "Não tenho dinheiro para investir nisso. Não tenho tempo para aprender aquilo. Não nasci em família rica. Não tive as oportunidades certas. Não conheço as pessoas certas." Essas frases são prisões mentais. São grades invisíveis que mantêm milhões de pessoas trancadas na pobreza, enquanto convencem a si mesmas de que não têm culpa pela própria situação. A verdade chocante é que pessoas nascidas nas piores condições imagináveis conseguiram criar fortunas impressionantes. Pessoas que começaram sem absolutamente nada, sem educação formal, sem conexões, sem capital inicial. E conseguiram porque tomaram uma decisão mental diferente. Decidiram que encontrariam um caminho, não importa quantos obstáculos aparecessem. Decidiram que a pobreza não seria o destino final. O subconsciente humano não distingue entre realidade e imaginação vívida. Essa é uma das descobertas mais poderosas da neurociência moderna, e era algo que mestres como Bob Proctor já ensinavam há décadas. Quando alguém visualiza riqueza com clareza, com emoção intensa,
Com frequência consistente, o subconsciente começa a aceitar essa imagem como realidade e automaticamente começa a buscar maneiras de manifestá-la. Mas o que a maioria faz? Visualiza pobreza. Imagina contas não pagas. Imagina humilhações financeiras. Imagina não ter dinheiro suficiente para emergências. E então, fica surpresa quando exatamente isso se manifesta na vida real. O universo não está punindo ninguém. Está simplesmente respondendo à programação mental que está sendo constantemente transmitida. A falta de motivação é, na verdade, falta de clareza sobre o que realmente se quer. Pergunte a 10 pessoas na rua o que elas querem financeiramente, e a maioria responderá de forma vaga. Quero ser rico, quero ter dinheiro, quero não ter preocupações financeiras. Essas são intenções fracas demais para ativar o poder da lei da atração. O universo precisa de instruções claras, específicas, detalhadas. Quanto dinheiro exatamente? Para quando? Para fazer o quê? Como será a sensação de ter essa quantia? Como será o estilo de vida? Quais experiências serão possíveis? Quanto mais específica for a visão, mais poder ela tem de se materializar. Mas isso exige trabalho mental, exige disciplina, exige comprometimento diário com a própria transformação. Bob Proctor ensinava um exercício poderoso: escrever a quantia exata de dinheiro desejada em um papel, colocar uma data limite para receber essa quantia, descrever exatamente o que será feito em troca dessa quantia, e ler isso em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir, com emoção intensa. Parece simples demais para funcionar, não é? E exatamente por parecer simples, a maioria nunca faz consistentemente. A resistência à mudança é outra armadilha mortal. A mente humana adora a zona de conforto, mesmo que essa zona seja uma situação miserável. Pelo menos é familiar. Pelo menos é conhecida. O medo do desconhecido mantém mais pessoas na pobreza do que qualquer outra força externa. Porque sair da pobreza significa se tornar uma pessoa diferente. Significa deixar para trás velhas identidades, velhos hábitos, velhas companhias. Olhe ao redor e observe as 5 pessoas com quem mais tempo é passado. Essas 5 pessoas determinam, em grande parte, o nível de sucesso financeiro que será alcançado. Se essas 5 pessoas são negativas, reclamam constantemente, vivem na escassez, será praticamente impossível vibrar na frequência da abundância. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque a energia delas contamina, puxa para baixo, reforça padrões de limitação. A lei da atração funciona através da vibração. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Pobreza é uma frequência baixa. Riqueza é uma frequência alta. Para atrair riqueza, é preciso primeiro elevar a própria frequência vibracional ao nível da riqueza, mesmo antes de ter o dinheiro fisicamente. E como se faz isso? Sentindo as emoções da riqueza agora, pensando os pensamentos da riqueza agora, agindo como uma pessoa rica agiria agora. Isso não significa gastar dinheiro que não existe. Significa andar com postura de quem tem valor, falar com confiança de quem merece abundância, tomar decisões com mentalidade de prosperidade em vez de escassez. Uma pessoa pobre vai ao supermercado e compra apenas com base no menor preço. Uma pessoa rica compra com base no melhor valor. Essa pequena diferença de mentalidade, repetida 1000 vezes, cria realidades completamente diferentes. A gratidão é outro elemento fundamental que falta na vida de quem permanece pobre. Como é possível atrair mais abundância quando existe apenas reclamação e insatisfação com o que já existe? O universo responde à gratidão enviando mais razões para ser grato, mas responde à ingratidão enviando mais razões para reclamar. É uma lei matemática, não uma filosofia bonita. Comece agradecendo pelo que já existe agora, pela casa onde se vive, mesmo que seja simples, pelo alimento que está disponível, mesmo que não seja gourmet, pelo trabalho atual, mesmo que não seja o trabalho dos sonhos. Essa gratidão genuína cria uma mudança vibracional imediata
que abre portas para mais abundância fluir naturalmente. A motivação precisa ser cultivada diariamente, como uma planta. Não adianta sentir-se motivado por 3 dias depois de assistir um vídeo inspirador e depois voltar aos velhos padrões mentais. A transformação real exige rituais diários de reprogramação mental. Exige exposição constante a conteúdos que elevam a consciência. Exige afastamento de tudo que reforça a mentalidade de vítima. Assista vídeos motivacionais todos os dias. Leia livros sobre prosperidade todos os dias. Ouça áudios de afirmações positivas todos os dias. Escreva objetivos financeiros todos os dias. Visualize a vida desejada todos os dias. Isso não é opcional para quem realmente quer mudar de vida. Isso é absolutamente necessário porque o mundo ao redor está constantemente tentando puxar de volta para a mediocridade. A televisão mostra miséria. As notícias falam de crise. As conversas no trabalho são sobre dificuldades. A família muitas vezes reforça crenças de limitação. Se não houver esforço consciente diário para alimentar a mente com abundância, a programação padrão de escassez sempre vencerá. Sempre. Sem exceção. Bob Proctor descobriu que as pessoas ricas pensam de forma fundamentalmente diferente das pessoas pobres. Pessoas pobres pensam em termos de limitações. Não posso fazer isso porque não tenho dinheiro. Pessoas ricas pensam em termos de possibilidades. Como posso conseguir o dinheiro para fazer isso? Parece uma diferença sutil, mas essa pequena mudança na forma de fazer perguntas muda completamente as respostas que a mente e o universo fornecem. O cérebro humano é uma máquina de resolver problemas. Quando recebe uma pergunta empoderada, busca soluções empoderadas. Quando recebe uma afirmação de limitação, aceita essa limitação como final. Então, em vez de dizer não tenho dinheiro para isso, experimente perguntar: de quantas formas diferentes posso conseguir dinheiro para isso? A mente imediatamente começará a trabalhar buscando respostas. A ação é o componente final que transforma pensamentos em realidade material. Muitas pessoas estudam a lei da atração e acham que basta visualizar e esperar que o dinheiro apareça magicamente. Isso é um equívoco perigoso. A lei da atração traz oportunidades, ideias, pessoas certas, sincronicidades. Mas ainda é preciso agir quando essas oportunidades aparecem. A diferença é que a ação vem de um lugar diferente. Não é aquela ação desesperada de quem está tentando forçar resultados com medo e ansiedade. É a ação inspirada de quem confia que o universo está conspirando a favor, de quem sabe que está alinhado com a abundância. Essa energia completamente diferente produz resultados completamente diferentes. Observe como pessoas pobres trabalham, com ressentimento, reclamando, contando os minutos para o dia acabar, fazendo o mínimo necessário para não serem demitidas. Observe como pessoas ricas trabalham, com paixão, buscando excelência, vendo cada tarefa como oportunidade de criar valor, sempre indo além do esperado. Mesmas horas de trabalho, energias completamente opostas, resultados completamente opostos. O dinheiro é energia. Energia flui para onde há valor sendo criado. Quanto mais valor alguém cria no mundo, mais dinheiro flui naturalmente em direção a essa pessoa. Mas criar valor exige sair da mentalidade de empregado que troca tempo por dinheiro e entrar na mentalidade de empreendedor que resolve problemas e serve pessoas. Não é necessário abrir uma empresa para ter mentalidade empreendedora. É possível ser empregado e ainda assim pensar como dono, agir como dono, criar valor como dono. Essas pessoas são as que recebem promoções, as que recebem aumentos, as que são procuradas para novas oportunidades. Porque a energia que elas emanam é diferente. É a energia de quem está construindo algo, não de quem está apenas sobrevivendo. A vítima mental é o maior inimigo da prosperidade. Enquanto houver culpabilização de fatores externos pela própria situação financeira, não há poder para mudar. Porque se outros são culpados pela pobreza, então apenas outros podem tirar da pobreza. E isso coloca o poder nas mãos de terceiros. Tira completamente o controle da própria vida.
Assumir responsabilidade total é aterrorizante no início, porque significa que não há mais desculpas. Significa que se a vida está ruim financeiramente, essa é uma criação própria. Mas essa mesma percepção aterrorizante é também incrivelmente libertadora. Porque se foi criada uma realidade de pobreza, também pode ser criada uma realidade de riqueza. O poder sempre esteve dentro, apenas estava sendo projetado para fora. Bob Proctor costumava fazer uma pergunta poderosa em suas palestras. Se tivesse absoluta certeza de que conseguiria qualquer quantia de dinheiro que desejasse, quanto seria? A maioria das pessoas nunca parou para pensar seriamente nisso, porque no fundo não acreditam que é possível. E essa falta de crença é exatamente o que mantém a impossibilidade como realidade. O subconsciente não questiona as crenças que recebe. Simplesmente as executa como programas. Se existe uma crença instalada que diz: dinheiro é difícil de conseguir, o subconsciente fará de tudo para confirmar essa crença. Encontrará evidências, criará situações, manifestará circunstâncias que provam que dinheiro é realmente difícil. Não por maldade, mas porque essa é a programação que está rodando. Reprogramar o subconsciente exige repetição consistente de novas crenças. As afirmações positivas funcionam, mas apenas quando feitas com emoção intensa e frequência regular. Dizer mecanicamente sou rico enquanto a mente grita mentira não produz resultado algum. É preciso primeiro suspender a descrença, entrar num estado mental receptivo e então implantar as novas crenças com convicção emocional. Uma técnica poderosa é visualizar o extrato bancário com o valor desejado, imprimir essa imagem e olhar para ela múltiplas vezes ao dia até que o subconsciente comece a aceitar como possível. No início parecerá ridículo, falso, impossível, mas com persistência algo interessante acontece. A mente começa a buscar caminhos para transformar aquela imagem em realidade. A lei da atração não conhece passado ou futuro. Conhece apenas o agora. O que está sendo vibrado agora é o que será manifestado. Então, passar o dia inteiro lamentando fracassos passados ou preocupando-se com um futuro de escassez garante que a escassez continue. Mas viver no presente com a consciência de abundância, independente do que o extrato bancário mostre hoje, muda tudo. Isso parece loucura para a mente lógica. Como sentir abundância quando as contas estão atrasadas? Como vibrar riqueza quando o salário mal cobre o básico? A resposta é que não há outra escolha se a mudança é realmente desejada. Continuar sentindo escassez apenas atrairá mais escassez. Então, mesmo que seja apenas por alguns minutos por dia no início, é preciso praticar o sentimento de abundância. Coloque uma música que faça sentir poderoso. Visualize com os olhos fechados a vida dos sonhos. Sinta no corpo as emoções de já ter conquistado tudo o que deseja. Dance, sorria, celebre vitórias que ainda não aconteceram fisicamente. Isso não é fingimento. Isso é treinamento vibracional. Isso é reprogramação energética. Isso é o trabalho real que antecede a manifestação material. As pessoas que transformaram suas vidas financeiras não são mais inteligentes, não são mais sortudas, não têm habilidades sobrenaturais. Elas simplesmente tomaram a decisão de parar de ser vítimas e começar a ser criadoras. Decidiram que mereciam riqueza tanto quanto qualquer outra pessoa no planeta. Decidiram que trabalhariam na própria mente com a mesma intensidade que trabalham em empregos. O trabalho mental é o trabalho mais importante que existe, porque tudo na realidade material começa primeiro como pensamento. Casas foram construídas primeiro na mente de arquitetos. Empresas foram criadas primeiro na mente de empreendedores. Fortunas foram acumuladas primeiro na mente de pessoas que se viram como ricas antes de terem um centavo. A realidade externa é sempre um reflexo atrasado da realidade interna. Se a realidade externa mostra pobreza, isso significa que a realidade interna estava programada para a pobreza nos últimos meses ou anos. A boa notícia é que, mudando a realidade interna hoje, a realidade externa começará a mudar nos próximos meses. Não é instantâneo,
mas é inevitável quando o trabalho interno é feito corretamente. Bob Proctor ensinava que resultados são efeitos. Para mudar efeitos é preciso mudar causas. A causa de toda pobreza está na consciência de pobreza. A causa de toda riqueza está na consciência de riqueza. Então, tentar resolver problemas financeiros apenas no nível do efeito, trabalhando mais horas, pegando mais empregos, economizando obsessivamente, nunca resolve a causa raiz. Claro que ações práticas são importantes, mas essas ações precisam vir de uma consciência transformada. Trabalhar 12 horas por dia com mentalidade de escassez apenas cria mais cansaço e frustração. Trabalhar 6 horas por dia com mentalidade de abundância abre portas que nem eram visíveis antes. A diferença não está nas horas, está na energia. Existe abundância infinita no universo. Não é preciso tirar de ninguém para ter. Não é preciso ser desonesto para prosperar. Não é preciso sacrificar valores para enriquecer. Essas são crenças limitantes que mantêm pessoas boas na pobreza, porque acreditam que riqueza é algo ruim ou antiético. Riqueza é neutra. O caráter da pessoa determina como a riqueza será usada. Pessoas boas com dinheiro fazem coisas boas com esse dinheiro. Ajudam mais pessoas, criam mais empregos, contribuem mais para a sociedade. Então, permanecer pobre não é uma virtude. É um desperdício de potencial. É uma forma de privar o mundo de todas as contribuições positivas que poderiam ser feitas com mais recursos financeiros disponíveis. A pergunta não é se merece ser rico. A pergunta é: está disposto a fazer o trabalho interno necessário para se tornar rico? Está disposto a mudar pensamentos automáticos de limitação? Está disposto a questionar crenças herdadas sobre dinheiro? Está disposto a se afastar de influências negativas? Está disposto a manter disciplina mental diária, mesmo quando nada parece estar mudando externamente? Essa é a verdadeira medida de motivação. Não é o quanto alguém quer ser rico. Todos querem ser ricos. A questão é o quanto está disposto a se transformar internamente para que a riqueza externa seja uma consequência natural. Porque riqueza não vem para quem quer. Riqueza vem para quem se torna a pessoa que naturalmente atrai riqueza. A pessoa que atrai riqueza pensa diferente, fala diferente, age diferente, sente diferente, decide diferente, se relaciona com dinheiro de forma completamente diferente. E todas essas mudanças acontecem primeiro dentro, na privacidade da própria mente, muito antes de qualquer resultado externo aparecer. Os primeiros dias, semanas, até meses de trabalho mental podem parecer inúteis. Nada muda externamente. As contas continuam chegando. O salário continua o mesmo. A tentação de desistir é enorme. Mas é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, bem antes da manifestação acontecer. É como plantar uma semente e desistir de regar porque a árvore não apareceu em uma semana. A fé é necessária. Não fé religiosa necessariamente, mas fé no processo. Fé de que o universo responde a mudanças vibracionais. Fé de que o trabalho interno produz resultados externos. Fé de que a persistência eventualmente vence todas as resistências. Essa fé precisa ser mantida mesmo, especialmente quando as evidências externas ainda não mudaram. Celebre pequenas vitórias. Encontrou uma moeda na rua? Celebre como se fosse R$1.000. O universo mandou evidência física de que dinheiro vem até você. Recebeu um desconto inesperado? Celebre como se fosse um bônus gigante. A abundância está se manifestando em pequenas formas. Essas pequenas manifestações são ensaios para manifestações maiores. A atitude em relação ao dinheiro precisa mudar completamente. Pare de falar mal de dinheiro. Pare de dizer que dinheiro não traz felicidade. Pare de criticar pessoas ricas. Cada uma dessas atitudes cria resistência vibracional à riqueza. Como o universo pode trazer algo que é constantemente rejeitado e criticado? Comece a abençoar dinheiro. Quando pagar uma conta, agradeça pela oportunidade de pagar. Quando ver alguém rico, mentalmente deseje que essa pessoa prospere ainda mais. Quando lidar com dinheiro físico,
Toque-o com reverência, sabendo que é energia cristalizada que permite trocas e experiências. Mude completamente a relação energética com dinheiro. O perdão também é essencial. Perdoe a si mesmo por decisões financeiras ruins no passado. Perdoe pessoas que devem dinheiro. Perdoe situações onde dinheiro foi perdido. A falta de perdão cria bloqueios energéticos que impedem novo dinheiro de fluir. Perdoar libera energia presa no passado e a torna disponível para criar abundância futura. Bob Proctor tinha uma frase marcante: fazer o mesmo que sempre foi feito e esperar resultados diferentes é a definição de insanidade. Então, se a situação financeira atual não é satisfatória, algo precisa mudar radicalmente. E esse algo não está lá fora, está aqui dentro, na forma de pensar, de sentir, de acreditar, de agir. A decisão precisa ser tomada agora, não amanhã, não segunda-feira, não depois que certas condições estiverem perfeitas. Agora. A decisão de que a pobreza acabou, de que a escassez não é mais aceitável, de que a vida financeira será transformada não importa o que seja necessário fazer internamente. Essa decisão, quando tomada de verdade, muda instantaneamente a trajetória vibracional. O universo testa. Quando uma decisão real é tomada, desafios aparecem para testar a seriedade dessa decisão. Despesas inesperadas surgem. Situações complicadas acontecem. A tentação de voltar aos velhos padrões é enorme. Mas essas são apenas provas. O universo precisa ter certeza de que a decisão é real antes de reorganizar toda a realidade externa. Mantenha-se firme durante os testes. Não importa o que aconteça externamente. Continue fazendo o trabalho interno. Continue visualizando. Continue sentindo abundância. Continue agindo como a pessoa que já alcançou os objetivos financeiros. Os testes eventualmente passam, e quando passam, as comportas da abundância se abrem de formas inimagináveis. Oportunidades começam a aparecer. Ideias brilhantes surgem do nada. Pessoas certas entram na vida no momento certo. Recursos necessários se manifestam de formas inesperadas. Tudo isso não é sorte. É a lei da atração respondendo à mudança vibracional profunda que aconteceu internamente. É o universo confirmando que a transformação é real. A motivação que faltava no início agora surge naturalmente, porque motivação genuína vem de ver resultados. Vem de perceber que o processo funciona. Vem de experimentar sincronicidades impossíveis de ignorar. A motivação se torna um ciclo virtuoso. Resultados criam motivação. Motivação cria mais ação alinhada. Mais ação alinhada cria mais resultados. Mas tudo começa com aquela decisão inicial. A decisão de parar de ser vítima. A decisão de assumir responsabilidade total. A decisão de fazer o trabalho interno necessário. Sem essa decisão, nada muda. Com essa decisão, tudo pode mudar. A escolha sempre foi e sempre será individual. Ninguém pode fazer esse trabalho por outra pessoa. Então, a pergunta final é: qual será a escolha? Continuar na zona de conforto da pobreza familiar, com todas as desculpas prontas sobre por que a riqueza não é possível? Ou dar o salto assustador para o desconhecido, comprometendo-se com a transformação interna mesmo sem garantias externas? A resposta a essa pergunta determina literalmente o futuro financeiro. A verdade é que ninguém é pobre porque quer conscientemente. Ninguém acorda e decide conscientemente escolher escassez, mas inconscientemente, através de pensamentos repetidos, emoções habituais, crenças não questionadas, a pobreza é escolhida todos os dias. Mudar isso exige trazer essas escolhas inconscientes para a consciência e deliberadamente fazer escolhas diferentes. Este é o convite. Não é um convite fácil. É um convite para trabalho duro, mas trabalho interno em vez de apenas externo. É um convite para questionar tudo que foi ensinado sobre dinheiro. É um convite para se tornar uma pessoa completamente diferente da que existe hoje. Porque a pessoa atual criou a realidade financeira atual. Uma realidade financeira diferente exige uma pessoa diferente.
E se você chegou até aqui neste vídeo, algo dentro ressoou. Algo dentro reconheceu verdade nessas palavras. Esse algo é a fagulha divina, o potencial infinito, a consciência superior que sabe que riqueza é direito de nascimento de todo ser humano. Não deixe essa fagulha se apagar. Alimente-a, nutra-a, transforme-a em chama ardente de transformação. Agora é o momento de tomar ação. Se este vídeo tocou algo profundo, se estas palavras despertaram algo adormecido, demonstre isso. Deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem. Compartilhe nos seus stories. Envie para aquele amigo que precisa ouvir isso. A energia da transformação se multiplica quando compartilhada. Inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações porque conteúdos poderosos como este são publicados regularmente. Conteúdos que não apenas motivam superficialmente, mas que fornecem ferramentas reais de transformação mental e vibracional. Este canal é dedicado a elevar consciências e transformar vidas financeiras através da lei da atração aplicada. E nos comentários, escreva: Eu mereço abundância. Apenas essas 3 palavras, porque ao escrever isso publicamente, uma declaração é feita ao universo. Uma intenção é plantada. E o universo responde a intenções claras. Escreva nos comentários agora: Eu mereço abundância. Sinta a energia dessas palavras enquanto digita. Se quiser ir mais fundo, conte nos comentários qual é o maior bloqueio mental que impede a prosperidade. É crença de que não merece? É medo de perder relacionamentos se ficar rico? É culpa por querer dinheiro? Compartilhar esses bloqueios publicamente já é parte do processo de dissolução deles. E quem sabe o comentário pode ajudar outras pessoas que têm o mesmo bloqueio. Este canal é uma comunidade de pessoas comprometidas com a transformação. Pessoas que entendem que a mudança externa começa internamente. Pessoas que aplicam a lei da atração de forma séria, disciplinada, consistente. Faça parte dessa comunidade. Interaja com outros membros nos comentários. Compartilhe vitórias. Apoie uns aos outros na jornada. Lembre-se, a pobreza é uma escolha inconsciente que pode ser mudada através de escolhas conscientes. A falta de motivação é sintoma de falta de clareza e crença. Bob Proctor passou a vida ensinando esses princípios, e milhões transformaram suas vidas através deles. Agora é a vez de quem está assistindo. A informação foi entregue. A decisão precisa ser tomada. O trabalho precisa começar. O universo está esperando. Esperando pela decisão real. Esperando pelo comprometimento verdadeiro. Esperando para inundar a vida de abundância inimaginável. Mas precisa da permissão vibracional. Precisa da abertura energética. Precisa da transformação interna. Dê ao universo o que ele precisa para entregar o que é desejado. A jornada começa agora. Não amanhã. Agora. Com um like, uma inscrição, um comentário e, principalmente, com uma decisão interna irreversível. A decisão de que a partir deste momento, tudo muda. A pobreza acabou. A abundância começou. E nada nem ninguém impedirá essa transformação. Essa é a energia que transforma vidas. Seja essa energia. Viva essa energia. Manifeste essa energia. Até o próximo vídeo. Continue elevando sua frequência. Continue fazendo o trabalho interno. Continue acreditando no impossível. Porque o impossível é apenas aquilo que ainda não foi manifestado.